Wellington Calazans, muito boa noite. Boa noite, Ivan Falcão. Boa noite a você assistindo aqui ao Conexão Angola. É um prazer estar de volta. Muito bem, Wellington, vamos aos assuntos que marcaram a semana em notícias e em factos. Vamos começar por esta abordagem que aconteceu aqui em Angola, a Conferência para a Paz e Democracia. Luanda acolheu o Fórum Internacional para Mulheres. Ellen Johnson, Josefa Sacco e Epsi Campbell estiveram aqui em Luanda para esta Conferência para a Paz e Democracia. Wellington Calazans, o que representa esta conferência que Luanda acolheu em termos significativos para a África e a Angola em particular? Ivan, eu gostaria também de informá-lo que certamente você não viu aqui na nossa tela, a nossa comentadora, a professora Egna Sidumo também está aqui conosco, já está disponível também para dar opinião. Muito então, estou bem. apenas ajudando, né? Mas esse evento, ele consolida o nome de Angola como um país onde há, sim, uma inclusão cada vez maior e a busca pela equidade de gênero em Angola é algo que eu testemunhei presencialmente. E preciso dar este testemunho, Ivan, porque no início dos anos 2000, em Angola, quando fui consultor da Rádio Nacional de Angola, Ministério da Comunicação Social, eu recebi orientação superior, né, na oportunidade do então ministro Hendrick Valneto, para que o número de mulheres apresentadoras fosse ampliado. E isso foi posto em prática. E naquela oportunidade, muitas mulheres se revelaram grandes apresentadoras dos radiojornais, etc., da Rádio Nacional de Angola em todas as províncias do país. Então, falo isso por experiência de contato direto, mas vejo também, temos em Angola vice-presidente da República, né? E temos ministras ocupando cargos de ministérios expressivos e não aqueles cargos menos influentes nas questões orçamentárias e também da vida direta das pessoas e da comunidade como um todo, da sociedade como um todo. Então, Angola representa muito bem essa necessidade da presença feminina na tomada de decisões, e eu acredito que tenha sido um fórum que tenha levado para outros países também essa importante reflexão sobre o papel da mulher na construção de uma sociedade mais sólida, inclusiva e justa, né? Porque quando há esse equilíbrio entre homens e mulheres na tomada de decisão, existe também aí uma questão de justiça que passa a ser cultural e não apenas algo formal que está previsto na lei, mas em muitos lugares é inaplicável. Então, Ivan, com esse espírito aí que eu vejo esse Fórum Internacional como algo muito positivo para Angola e para todos os países envolvidos. O censo populacional de Angola revela que existem mais mulheres no nosso país do que homens. É com certeza um facto que deve merecer a atenção. E Wellington, também com as presenças de várias figuras femininas do continente africano, com destaque para a antiga presidente da Libéria, que esteve aqui também no primeiro fórum, com certeza que marca um ponto importante para o empoderamento das mulheres africanas, este primeiro fórum. Sem dúvida, e com um detalhe muito interessante. Eu que nasci na América Latina e vivo aqui na Europa, posso dizer que esse modelo de inclusão feminina na tomada de decisão no continente africano não tira da mulher a condição de mulher, porque há um equívoco muito grande em alguns países que eu tenho visto, que as mulheres acreditam muito que existem espaços que têm que ser tanto para homens como para mulheres, e na prática isso não se dá com o mesmo resultado. Então não é bem a mulher querer ser homem ou o homem querer ser mulher. É uma questão de respeito ao intelectual feminino, que é muito importante. A mulher tem uma inteligência, inclusive, que deve ser
muito aproveitada, porque tem sensibilidade para uma série de coisas que a inteligência masculina não chega, né? E certamente, nesse diálogo permanente, sem rivalidade, sem guerra dos sexos, numa composição positiva e construtiva, é que vamos ter esse tipo de evolução de igualdade, evolução de oportunidades justas e também de capacidade de influenciar diretamente naquilo que afeta diretamente a vida das sociedades. Então, acho que é isso mesmo que você afirmou, é uma coisa positiva para, não apenas para a mulher angolana, mas para toda a mulher africana em especial. E é a mesma questão que eu vou estender também a Wellington Calazans, neste primeiro tema do nosso Conexão Angola. Vamos olhar então para este fórum, primeiro fórum que aconteceu aqui em Luanda, a Conferência para a Paz e Democracia, que juntou várias mulheres em Luanda. Wellington, vamos olhar então para esta questão da inclusão digital nas zonas recônditas, nas zonas rurais dos países africanos. Será que será possível tirar da teoria à prática esta questão de inclusão das mulheres e raparigas e não só, como disse a Egna, para a inclusão digital nas zonas rurais de África? Olha, meu caro Ivan Falcão, eu acredito que eu devo ficar aqui com o não só da professora Egna, porque esse desafio não é um desafio exclusivo, voltado para as mulheres. É realmente um desafio que passa por outras questões, né? Passa por infraestrutura, passa por sinal de satélite, sinal de internet, energia elétrica em alguns pontos. Então, os desafios, primeiro, são os desafios de infraestrutura que afetariam a todos, de forma positiva, no caso, né? Todos seriam beneficiários diretos do acesso. E isso já seria uma boa semente. Então, eu acredito que esse debate em torno da inclusão da mulher a partir das tecnologias, ela seja uma etapa 2, etapa número 2. Em existindo a socialização, vamos chamar assim, a democratização do acesso, para ficar uma palavra mais conhecida, aí sim debateríamos se há diferença entre o número de acesso masculino e feminino. Aí seria a segunda etapa. Então, eu acredito que a primeira etapa seja a existência do acesso às novas tecnologias. E, obviamente, que em existindo, é possível, até mesmo através da inteligência artificial, saber se há essa discrepância também no universo digital. E as novas tecnologias, elas encurtam distâncias, e eu acredito que, bem aplicadas, quando bem geridas através de políticas públicas interessantes e inteligentes, elas realmente servem para que todos, né, homens, mulheres, crianças, enfim, possam se utilizar de inúmeros recursos disponíveis de maneira remota para o acesso à informação, formação, até mesmo cuidados com a saúde, profilaxia em especial, e o trato diário com questões muito específicas de cada região, mas que podem ser padronizadas e transferidas, não é? Através de tecnologias, das novas tecnologias da comunicação, Ivan. Muito bem, Wellington Calazans também aqui a referir à importância da criação de infraestruturas em zonas rurais para a inclusão digital das mulheres africanas e não só. Falou também num ponto importante que tem a ver com esta inclusão digital para a melhoria do sistema de saúde. Vamos continuar depois do primeiro painel que olhamos para a Conferência para a Paz e Democracia que aconteceu aqui em Luanda esta semana. Vamos voltar agora olhar agora para outro tema que tem a ver com
um assunto não menos importante, ainda no continente berço que esta semana, 25 de maio, celebrou mais um ano de existência, o Dia de África, dia 25 de maio, e aí, a olharmos para este conflito no Sudão, Khartoum concordou hoje, ou seja, acordou hoje sobre combates de cessar-fogo, que foram várias vezes violados. A ONU angaria fundos para deslocados e refugiados. São estes dois temas que vamos olhar neste conflito do Sudão. Vou começar pelo Wellington Calazans e vamos começar por aí mesmo, onde a ONU angaria fundos para deslocados e refugiados no Sudão. Wellington, que perspectiva é que podes analisar sobre este fundo para os refugiados no Sudão? Ivan, não podemos escolher ajuda. Quem está nessa situação de refúgio precisa de qualquer tipo de apoio. Isso aqui não se discute, não é? Então, as Nações Unidas, se conseguirem implementar um sistema que possa dar suporte a essas pessoas em desespero, não há aqui o que julgar sobre esse ato para além do positivo. O aspecto aí é completamente positivo, porque todo tipo de ajuda é bem-vinda nesse tipo de situação, porque são pessoas em desespero, seria egoísmo de qualquer um de nós, né? Buscar um elemento negativo nesse episódio em especial, que é um fundo para ajudar pessoas refugiadas. Ponto. Mas agora vamos discutir outras coisas sobre essa situação no Sudão. Há, sim, uma grande culpa das Nações Unidas, né, na formação desse impasse por lá. E agora, né, inclusive hoje, né, foi publicado hoje, o atual enviado das Nações Unidas, o Volker Perthes, ele não é bem recebido no Sudão. Ainda assim, o chefe das Nações Unidas, Antônio Guterres, insiste com a presença dele como uma espécie de moderador. Então, Ivan, é uma questão de bom senso. Se há possibilidade de diálogo que está sendo aberta com cessar-fogo, que, como você muito bem colocou, tem sido violado aqui e ali, mas de qualquer forma é bem menos intenso, não é? E há possibilidade de fuga, há possibilidade de acesso a bens essenciais que as pessoas não estavam... Perdão. A ajuda humanitária quando existem estes cessar-fogos. Isso. São janelas que são abertas, né, Iva, para ajuda humanitária. Então, e aí, o que as Nações Unidas, através do secretário-geral Antônio Guterres, envia um quadro que não é querido, não é bem recebido por nenhuma das partes, principalmente pelo Exército, que, inclusive, o Peters, né, o nome dele, Volker Peters, ele é acusado de ter bloqueado o diálogo entre os militares para a ascensão ao poder por parte da sociedade civil organizada. Então, é assim que vai ser resolvido esse problema? Apresentando um problema? Não. Então, fica aqui essa importante observação sobre esse erro das Nações Unidas, ao indicar um nome que não vai servir de ferramenta de integração entre as partes em conflito, muito pelo contrário, vai inviabilizar na totalidade, e a insistência do secretário-geral, né, o Antônio Guterres, e que ainda se disse chocado pelo repúdio ao nome do representante por ele indicado. Se ele está chocado, então ele está muito mal informado, porque eu já sabia que esse nome não seria bom, e eu estou na Suécia. Imagine ele, que trabalha com a pessoa. Então, eu quero saber o que o Antônio Guterres está fazendo. Não é? Um péssimo moderador na Ucrânia, agora no Sudão. Meu Deus, eu não entendo o papel realmente do secretário-geral. Wellington, já vamos voltar para esta questão do Sudão. Aliás, é o
painel que estamos agora a abordar. E agora vou estender o sinal ao Wellington. Wellington, a última vez que estive aqui presente no Conexão Angola, a Liga Árabe fazia digamos que, uma reunião, não é, para termos aí um cessar-fogo deste conflito no Sudão. Este encontro que aconteceu na Arábia Saudita não resultou em nada. Não, eu não diria que não resultou em nada aí, porque o problema ele foi construído de uma maneira tal que a solução imediata é utópica. Não existe essa possibilidade de uma solução imediata nos termos em que isso foi construído. Nós sabemos que aí existe o interesse do petróleo e do ouro. E quando esses interesses entram em jogo, existem células infiltradas dos dois lados, tanto nas forças que são consideradas milícias, né, como também nas Forças Armadas, que estavam à frente do poder com o cargo da presidência nessa transição bastante demorada para a sociedade civil. Mas esse cessar-fogo, por mais débil que ele possa parecer, é um cessar-fogo e, como falamos aqui, ele abre janelas para oportunidades de acesso e até de fuga. São 300 mil pessoas que já fugiram para países vizinhos, um número expressivo. Pelo menos, olha os números imprecisos, incertos, de 2 mil pessoas mortas, mas é muito superior a isso, e 1 milhão de deslocados. Então, é uma catástrofe, isso é uma catástrofe humanitária. E eu acredito, Ivan, que somente o diálogo imediato irá permitir que sementes de paz possam ser plantadas. E por isso a minha indignação com essa presença de alguém que, no lugar de promover a confiança, o diálogo e a possibilidade de abertura para os caminhos da paz, é uma pessoa exatamente oposta, que não agrada nem a um lado nem ao outro, não transfere confiança nem a um nem ao outro, e esse impasse ele é ampliado por um equívoco inaceitável por parte das Nações Unidas. Então, é por aqui que eu faço a crítica, e, assim, uma crítica que tem que ser dura, porque é um erro primário que não pode ser tolerado. No entanto, eu acredito que o envolvimento da Arábia Saudita na busca da paz mereça, sim, o nosso apoio, e também os pedidos de paz de Angola, os pedidos de paz de outros países africanos, não é? Que esses pedidos eles têm um poder muito grande de influência, muito mais do que de países europeus ou de países distantes. Wellington, e aí entrávamos já para a questão que também coloquei a Egna, que tem a ver com a União Africana, que está um pouco apática a este conflito no Sudão. Mas a União Africana, como a professora Egna colocou, ela é um braço que não é um braço engessado, assim, sabe, aquele braço duro, forte, não é. É um braço que as Nações Unidas faz uma gestão meio que, como tudo, em relação ao continente africano, lamentavelmente temos que dizer isso, não é? Como as notícias sobre o Sudão são apresentadas aqui na Europa, não é? Com 15 segundos, com contagem de mortos, e depois previsão do tempo ao futebol, como se fosse apenas mais um dado, uma ficha técnica, como se não fossem seres humanos em desespero. Eu já mencionei isso aqui e faço questão de repetir quando é um problema na França. Terrorismo na França. Aí tem até o nome do cachorro na reportagem. Quantas vezes ele ia por semana ou por mês no veterinário. E quando é de um país que é considerado periférico, especialmente, lamentavelmente, do continente africano, é assim, 2 mil pessoas morreram no Sudão, agora vamos falar sobre futebol. Lionel Messi fez um gol, uma coisa ridícula. Wellington, acredita que a União Africana está também neste paradigma de olhar para o conflito no Sudão de forma breve, como a imprensa ocidental? Não, a União Africana está impedida de olhar de forma profunda por falta de recursos. E essa denúncia que a professora Egna faz de uma maneira tranquila. É porque o jeito dela falar é diferente do meu. Eu sou um pouco mais incisivo, não é? Mas é exatamente isso. Sem dinheiro não vai fazer muita coisa. Assim, para o povão aí entender, não é para todos possam entender. Sem dinheiro não vai ser feita muita coisa. Por quê? Porque exige recurso.
agora tem muito mais recursos para mandar armas para uma Ucrânia que já perdeu uma guerra no terceiro dia, mas mandam armas, mandam dinheiro. E acredita, Wellington, acredita que este conflito no Sudão vai prolongar-se ainda por muito tempo? Eu espero que não. Exatamente por causa dos países africanos e por causa da questão religiosa, em que os árabes, né, exercem uma influência muito grande no norte do continente africano, e a Arábia Saudita está buscando essa pacificação. Então, eu acredito nessa possibilidade. Como eu falei, pedidos do presidente de Angola, pedidos da União Africana, pedidos da Arábia Saudita pelas questões especialmente religiosas, isso tudo vai influenciar muito mais do que o envio de uma pessoa não grata, como foi o caso das Nações Unidas, enviando uma pessoa que ninguém quer, né, lá para tentar moderar algo que ele não confere a segurança, a credibilidade que esse momento delicado exige. Ok, Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia. Vamos agora olhar para outro conflito, no caso a tensão entre a Rússia e a Ucrânia, que já leva mais de um ano, e vamos abordar alguns temas que foram tidos ao longo da semana, que foram destaque ao longo da semana, não só na imprensa, mas também nos campos de batalha. Vamos olhar então para o primeiro ponto nesta tensão Ucrânia-Rússia, que tem a ver com Moscovo expulsa 5 diplomatas suecos. Moscovo está numa crise diplomática com Estocolmo. Wellington Calazans, é mesmo aí, a partir de Estocolmo, que vamos tentar perceber, e com certeza com mais dados mais atualizados, sobre essa tensão diplomática entre Estocolmo e também Moscovo. Como é que está? Como é que foi o dia de hoje em termos deste incidente diplomático, digamos assim? Ivan, é exatamente disso que se trata mesmo, incidente diplomático. Você usou a expressão devida. É porque é disso que se trata. No dia 15 de abril deste ano, a Suécia expulsou 5 diplomatas russos sob a alegação de que eles estavam exercendo espionagem. Certo? E agora a reciprocidade diplomática da Rússia expulsa 5 diplomatas suecos que estavam na capital russa, e como a Rússia queria dar um passo adiante, informou que irá fechar o consulado russo na Suécia, que fica na cidade de Gotemburgo, que é a segunda maior cidade aqui da Suécia, e irá exigir o fechamento do consulado sueco na Rússia. Está, então, está instalado um grande incidente diplomático. Quando falamos em incidente diplomático, é bom que possamos deixar bem claro para o nosso público, Ivan, que estamos falando aqui estão encerradas as possibilidades de diálogo entre os dois países. Uhum. Tá? Não há representação diplomática nem num outro país. Não vai haver. Há uma tensão. Que contornos isso pode criar para os cidadãos comuns dos dois países? Bem, os suecos são teleguiados, né? Aqui, o que a imprensa aqui fala é verdade absoluta. Né? E aí eu não quero mais detalhar sobre isso, porque fica parecendo até um programa de humor, mas é isso aí, é disso que se trata. Então, existe muito preconceito em relação aos russos, existe desrespeito profundo em relação aos russos, um ambiente que foi construído através de reportagens e de documentários, de um bombardeio de propaganda que fez com que os russos passassem a ser vistos como inimigos. E aqui na Suécia existe, desde o final da Segunda Guerra, uma frase que é: os russos estão chegando. Os russos vão invadir. Então, eles cultivaram isso, e nunca foi verdade, na verdade, isso aí nunca existiu. Mas agora a Suécia abandona, do ponto de vista diplomático, a neutralidade e está fazendo uma campanha firme e forte para ser membro da NATO. Não é?
E isso é uma... Hoje a NATO representa o quê? Uma agressão à Rússia. Qual o papel da NATO hoje? Agredir a Rússia. A única explicação para a existência da NATO após o fim da antiga União Soviética, né? E até da Segunda Guerra Mundial mesmo, se formos olhar desde o surgimento, é agredir a Rússia. Então, o que é que a Suécia quer? Amanhã vai ter eleição na Turquia. Erdogan já vetou a Suécia e aprovou a Finlândia. Se Erdogan ganhar, que é o que deverá ser confirmado nas urnas, eu não sei se hoje o castigo ideal para a Suécia seria deixar de fora da NATO ou deixar entrar. Eu acho que é muito mais duro deixar entrar. Sabe por quê? Porque vai pagar 2% do seu PIB num grupo, um conjunto de países que não tem a defesa suficiente e está perdendo para a Rússia, que tem 5% do orçamento da NATO, né? E está perdendo, é uma vergonha a derrota da NATO na Ucrânia, e a Suécia insistindo para entrar neste bloco de hostilidade. Então, o que é que eu vou esperar dos russos em relação à Suécia? Mísseis Wellington, nucleares apontados para qualquer... Mas, lamentavelmente, eu estou sorrindo, mas é de medo, é de desespero. Porque é isso que vai acontecer. Porque um país como a Rússia não tem condição, até pela população que é reduzida, né? Se for comparar com o somatório de todos os países envolvidos na NATO, não vai fazer uma guerra de confronto, porque irá perder a sua população na totalidade. Vai se utilizar da tecnologia bélica que desenvolveu e que é a melhor do mundo na atualidade para lançamentos, para ataques à distância. E a Suécia passa a ser um alvo, e não era. É essa a situação. Então, essa guerra diplomática é um embrião para uma guerra militar que está sendo estendida a partir do solo ucraniano e que, lamentavelmente, não vejo sinais de diálogo. Eu queria agora também ouvir a opinião do Wellington Calazans, no Conexão Angola, sobre este pronunciamento de Cyril Ramaphosa, presidente sul-africano, e vou usar a expressão utilizada pela EGNA. Wellington, o Cyril Ramaphosa tocou na ferida do Ocidente? Porque é disso que se trata, uma intromissão. Ele tocou na ferida. Os países têm a sua soberania, e essa soberania ela perpassa por uma série de questões. E o direito a estar no grupo não alinhado, por exemplo, está sendo desrespeitado. Uhum. Porque ninguém pode aqui dizer que não existe. Existe sim pressão. Existe uma pressão muito grande. Eu sei de países em que quadros da União Europeia tratam até com desdém as autoridades do país dentro do país deles. Atenção, são escritórios da União Europeia que tratam as autoridades daquele país de maneira desprezível, porque eles não estão alinhados com o pensamento europeu. Apenas um dos exemplos. Né? E isso também vai para os Estados Unidos e outros países que são membros da NATO. Então, por que a guerra envolve ou afeta diretamente esses países? Eles querem que a guerra seja uma guerra mundial. Eles querem criar uma comoção internacional, mas cada país tem a sua realidade, cada país busca a sua sobrevivência. A pior guerra que existiu antes dessa foi a pandemia. Foram 2 anos de estagnação econômica, imposição de uma série de restrições, planos de governos para atrair investimentos, para expansão de negócios, para o fortalecimento do turismo, que foram extremamente sufocados e prejudicados. E agora vem uma guerra que poderia ter sido evitada, uma guerra que, como a professora Egna colocou muito bem, foi uma provocação nas fronteiras ali da Rússia, mais de 14 mil mortos desde 2014. E isso é que não tem sido dito, é o descumprimento do acordo de Minsk que provocou isso. Assim como os norte-americanos alegaram uma guerra preventiva, né, em uma determinada oportunidade da história recente, os russos também se viram no mesmo direito de decretar uma guerra preventiva. E olha que eles nem estão chamando de guerra, estão chamando de operação militar especial. Mas é uma guerra, né? Também não vamos aqui fingir que isso não é guerra, porque é guerra. Agora, pois não.
Um conflito, Wellington, que esta semana também teve, ou seja, foram adotadas novas sanções contra Moscovo ao longo desta semana. Um conflito que já leva mais de um ano. São 16 meses, mas quando aplicam sanções a Moscou, abre-se uma contagem regressiva para saber quando é que essas sanções vão prejudicar quem sancionou, né? Porque para a Rússia não pega nada, é uma espécie de teflon. Então, tanto que eu acho que a 14ª rodada de sanções aplicadas são, não é? E todas elas falharam. O rublo está mais forte, a economia russa crescendo 1,6 com previsão de crescimento maior para o próximo ano. A Alemanha, que é o motor da União Europeia, com recessão técnica e que poderá evoluir ou involuir, né, se assim preferir, para algo muito mais profundo na crise econômica daquele país e, por consequência, de todo o bloco comum europeu. Não é? Então, Ivan, falar sobre sanções hoje é perder tempo para os ocidentais, porque enfraqueceu o dólar, inclusive, com a busca de substituição do dólar por outras moedas, na medida em que o dólar passou a ser usado como uma arma de guerra pelos Estados Unidos da América. Então, foi ruim para quem sancionou. As sanções foram um tiro no pé, como falamos lá no Brasil. Agora, o que não podemos também aqui achar que isso tudo é normal. Existe possibilidade de diálogo e a China foi muito feliz na apresentação de um plano. Os países africanos tomaram iniciativa, 6 países africanos, na busca da paz e do diálogo e tira o continente africano da defensiva, de ficar sendo pressionado para que tenha que aderir a um bloco ou a outro, especialmente ao bloco ocidental, o que exerce esse tipo de pressão assim, de uma maneira desrespeitosa e desavergonhada. E eu acredito que essa iniciativa dos países africanos, 6 países, mais que os outros se revêem nele, é uma iniciativa que tira o continente africano da defensiva e também aquela imagem de pedinte, de continente pobre, etc., e dando um exemplo muito grandioso, que é de busca da paz e do diálogo. Eu acho isso fantástico. Então, devemos sempre exaltar essas iniciativas da China e desses países africanos. Obrigado, Wellington. Já vamos voltar para si. Wellington, esta não disse sobre os combates pelo controle de Bakhmut, também é desta mesma opinião. Está-se a viver uma guerra de narrativas ao longo desta última semana? Viveu-se uma guerra de narrativas? Especialmente nos primeiros dias, quando ainda era possível esconder que os russos não haviam sido os grandes vencedores, né, do que estão chamando de a nova Kaliningrado. E essa batalha aí de 8 meses de duração, que produziu uma baixa muito grande no exército ucraniano e também nos mercenários que têm sido emprestados pelos países membros da NATO para o campo de batalha, isso representa uma grande derrota para a NATO e é um embrião de um efeito cascata que deverá ocorrer, já que a tão sonhada contraofensiva que teria lugar em abril, né, não conseguiu ser consolidada e dificilmente irá conseguir, ainda que digam que caças F-16, etc., irão chegar. Eu repito, se eles chegarem, não haverá condição de logística para sair do solo, não haverá piloto preparado a tempo, não haverá controle do espaço aéreo, que é indispensável para o uso desse tipo de equipamento bélico, né? Porque estamos falando aqui de um caça. E, no máximo, eles vão servir de lançadores de mísseis à distância. Na sua visão, também... Wellington, Bakhmut ainda não está controlado pela Rússia? Não, eu acredito que já esteja, sim. Agora, já esteja, e a propaganda que diz o contrário, ela não se sustenta, mas tem sido aplicada porque ela representa a grande derrota da NATO. Era a única oportunidade de apresentar uma espécie de vitória no campo de batalha.
Mas foi uma grande derrota, porque a perda de Bakhmut representa, sabe o quê? Para a Ucrânia, no seu futuro próximo, de ser um país meramente rural. Perde seu centro de inteligência, seu centro de tecnologia, seu centro de transporte, seu centro de pesquisa. E isso é que estava em jogo. Então, é uma derrota assim vergonhosa, inclusive, para Este objetivo, não digo, Wellington, este objetivo já está quase a ser alcançado? já foi alcançado, tanto que o grupo Wagner, que foi quem liderou isso, já está transferindo as ações para o exército russo. Então, o grupo Wagner só entrega, tem sido assim nos últimos 16 meses, né? Tem sido assim, ele só entrega para as Forças Armadas russas depois de tudo consolidado. Se já está fazendo a transferência, é porque já está consolidado. Certo? Então, já está consolidado, Ivan. Não há aí mais nenhum tipo de propaganda que sustente o contrário. Muito bem, vamos então agora, Wellington e também a Egna, olharmos para os aspectos positivos e negativos da semana. Vamos, Wellington, começar consigo mesmo, já que está aí nas imagens. Quais foram os aspectos positivos e negativos ao longo desta última semana? Positivo, dia 25, Dia Internacional do Continente Africano, onde, assim, no mundo inteiro houve uma série de atividades, inclusive aqui na Suécia, na capital Estocolmo, houve atividade voltada para essa importante data, né, do calendário internacional, e eu quero parabenizá-los, né, já que eu estou aqui falando com dois africanos, né, um angolano e uma moçambicana, por esta importante efeméride. E negativo, eu vejo a análise que tem sido feita sobre a segunda volta das eleições na Turquia, neste domingo, que já estão colocando da seguinte maneira: se o Erdogan ganhar, foi fraude. E se ele perder, foi uma resposta a tudo de ruim que ele fez. Ou seja, não há nada bom para ele. E esse tipo de análise ela carece de uma série de aspectos, tanto para o positivo como também para o negativo. Então, eu acho que esse tipo de análise feito pela imprensa ocidental em relação à Turquia é um preconceito explícito e que nós devemos repudiar. A segunda volta das eleições na Turquia acontecem amanhã. Já está aí deixado o aspecto positivo e negativo desta semana pelo Wellington Calazans. Agradecer a disponibilidade dos dois e contamos tê-los em próximas oportunidades, no caso já a próxima semana no Conexão Angola. Boa noite, obrigado, sempre um prazer estar aqui.